Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Catuca aí a pessoa que está do seu lado e pergunta a ela: você está pronto? Então não me atrapalhe. Amém, gente. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1, é a oração sacerdotal de Jesus. Amém? Quem conhece essa oração? Quem conhece essa oração? Vem comigo, vamos ler aqui um trecho dessa oração tão poderosa. Diz o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Verso 4, atenção. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Vou repetir: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus. Tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Amém? Que coisa tão poderosa, irmãos. A gente tem o costume, muitas vezes, de quando nós nos debruçamos nas Escrituras, e quando nós, muitas vezes, nós lemos algo que nós conhecemos, né? Muitas vezes nós passamos por esses textos e nós não nos atentamos para muitas coisas. Mas o que existe de poderoso na palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela sempre estará sendo descortinadas ao nosso coração. Isso me encanta, irmãos. Isso arrebata o meu coração de amor pela palavra de Deus, por essa capacidade que ela tem de estar se renovando o tempo inteiro.
Isso realmente me impressiona. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E eu quero hoje me atentar ao verso 4, que declara um momento onde Jesus, ele disse que nessa oração, ele eleva os seus olhos para o céu e ele estabelece um rasgar de coração com o Pai. E literalmente, o Senhor, ele estava dizendo, no capítulo 16, você pode ler depois, ele estava preparando os discípulos para o tempo da conclusão da sua missão na terra. O capítulo 16 é um capítulo que os discípulos, eles ficaram atônitos com tantas revelações que o Senhor estava dizendo, né? E tentando preparar eles para aquele momento, para o momento da cruz, para o momento da entrega, para o momento do maior sacrifício e da maior demonstração de amor que iria dividir a história em duas partes, antes e depois da cruz. E os discípulos, eles estavam assim, sem conseguir discernir e entender todas as revelações que o Senhor havia falado lá no capítulo 16. E agora o Senhor está fazendo uma oração ao Pai. E o Senhor, ele estava dizendo, olha, chegou a hora. Senhor, chegou o momento crucial para a realização, né, da missão maior de tudo aquilo pelo qual nos fez ser eu, o verbo que se tornou carne, que veio aqui para cumprir uma missão. O momento chegou a minha hora. E Jesus está dizendo para o Senhor, olha, eu estou pronto. Eu estou pronto. E ele disse de uma forma muito contundente, ele disse, olha, eu te glorifiquei na terra. Eu glorifiquei o seu nome na terra. E agora, eu estou consumando, eu estou concluindo, eu estou chegando à reta final. Eu estou entregando nas tuas mãos o propósito pelo qual eu vim para essa terra, né? Na obra que o Senhor me confiou para fazer. Senhor, eu estou concluindo a obra. Está chegando o momento de conclusão da obra. Queridos, isso é muito poderoso, porque, sem sombra de dúvida, foi uma das mais poderosas e significativas, né, expressões de Deus, onde ele estava dizendo, a missão está cumprida. Eu vou cumprir a missão, Senhor. Eu vou consumar aqui a missão, o meu propósito. E ele estava dizendo, em outras palavras, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para cumprir. O propósito de Jesus era morrer. Ei, olha aqui para mim. Você já imaginou se o seu propósito fosse morrer? Jesus, ele nasceu. É uma coisa abstrata para nós, porque aquele que é eterno não precisava nascer. Ele é eterno. Mas sendo eterno, ele se fez nascer para ter que morrer. E ter que morrer por mim e por você. Amém? Você está comigo? Amém? Mas o seu propósito era esse. Era morrer. Não é um propósito confortável, hein, irmãos? Você já imaginou se você nasce e de repente Deus chega para você e revela a você, olha, tem um propósito com você. Sim, Senhor, qual é o propósito? Não, mas o meu propósito é eu crescer, eu prosperar, eu ter uma família linda, uma mulher linda, é ter filhos maravilhosos, eu constituir algo, eu trabalhar, eu fazer conquistas e tal, né? Todo mundo pensa e sonha nisso de uma forma natural, porque isso é o caminho da nossa vida. Eu quero desenvolver profissionalmente, eu quero ser o cara, eu quero ter realizações. É normal, mas o propósito não é esse. O seu propósito é morrer.
Jesus estava dizendo: Pai, eu estou pronto. Então, ali foi um posicionamento, né, que determinou o caráter de uma entrega tão incondicional, tão amorosa. E Jesus, ao longo de toda a sua história, ele seguiu, ele prosseguiu e ele conseguiu concretizar todo o plano de Deus. Jesus, ele define, né, a sua atitude de glorificar o Pai na terra através da atitude de perseverar até o fim no seu propósito. Amém? Amém. E o seu propósito era glorificar o Senhor aqui na terra. E eu quero te dizer que isso fala de algo para nós. Eu quero te dizer que isso também fala de algo do nosso propósito, porque também nós fomos criados para isso. Você está me entendendo? E hoje nós precisamos estar convictos e também confrontados de que, como nós estamos andando para o cumprimento de que a nossa vida também, ela possa também ser algo que possa glorificar o Senhor aqui na terra. Ei, você está me entendendo? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós, quando nos deparamos com algo que se fala de propósito na nossa vida, nós olhamos todo o cenário, todo o panorama, e o propósito não é ser um mecânico top da Azul, não é ser, né, uma funcionária top na prefeitura, não, é ser um engenheiro, né, um cientista que presta serviço à Petrobras. Não é apenas isso, mas o propósito maior, o propósito que é guarda-chuva, é de nós glorificarmos a Deus aqui na terra, desenvolvendo também todas essas coisas, aonde quer que nós estejamos. É isso que dá sentido à nossa história e à nossa existência. Você está me entendendo? E o que nós precisamos hoje, mediante o que estamos vivendo e a todo o cenário de preparação, é de que dentro do curso que eu estou percorrendo, será que eu estou no percurso, na jornada, na caminhada certa? E será que a minha vida, ela tem glorificado também o Senhor aqui na terra? Porque o Senhor, através da sua missão de perseverar até o fim e dizer: Senhor, está consumado. Senhor, estou aqui entregando e cumprindo o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Chamado, propósito recebido, tudo vai ser completado. A vida de Jesus, ela não foi interrompida pela morte, porque Jesus, ele cumpriu todas as escrituras. Amém, queridos? Todas as profecias trazidas pelos profetas do passado, Jesus veio e Jesus cumpriu. Jesus, ele foi a resposta para todas as profecias. Jesus, ele atropelou a morte, ele conquistou a salvação para o homem, ele entrou na glória eterna e ele declarou: eu te glorifiquei aqui na terra. E isso nos confronta e nos desafia a checar se estamos também nessa trilha, nesse rumo, e se a nossa vida de fato ela também tem sido para o louvor da sua glória. Será que a minha vida, ela tem sido a tal ponto para o louvor da sua glória, e que a minha vida, ela revele quem Ele é? A sua vida revela quem Ele é. Essa palavra glorifiquei, ela significa no grego doxazo, e ela vem de uma derivação chamada doxa, que significa glória.
que significa esplendor. Mas doxazo também significa fazer exaltado ou conhecido aquele que é. Aquele que é. Aquele que diz que eu sou. Doxazo significa tornar exaltado, significa tornar conhecido, significa dar a primazia, significa comunicar a sua grandeza, significa ser para o louvor de sua glória. Isso significa dizer: eu glorifiquei. E para entendermos isso de uma forma mais abrangente, nós precisamos perceber que tudo que Jesus fez e realizou, Jesus sempre estava apontando para o Pai. Sim ou não? Olha, ele diz: olha, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu não falo, as minhas palavras não são minhas, mas as minhas palavras são as palavras que o Pai me comunicou a fazer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele, tudo e todo o seu propósito não era e não estava contido nele, mas a sua missão e o seu objetivo principal era nos pegar e nos levar ao Pai. Amém? O desejo é que ele fosse uma ponte para nos levar ao Pai. Ele foi essa ponte. Ele continua sendo essa ponte. Amém? De nos levar não a Deus, porque na antiga aliança, a antiga aliança era essa. A antiga aliança, e que através dos sacrifícios de animais era levar o homem a Deus, mas o Senhor, ele mudou esse cenário e ele não desejou que o homem fosse a uma figura de Deus, mas que o homem entendesse, enxergasse e que o homem compreendesse que ele veio para nos levar não a um Deus, mas a um Abba, a um Pai. Amém? Isso faz toda a diferença, sim ou não? Isso faz toda a diferença. E ele não veio para fazer a sua vontade. Ele não veio para revelar a sua glória, mas ele veio para revelar a glória do Pai. Amém? Ele veio para revelar a glória do Pai. E por isso ele está dizendo: eu te glorifiquei. Tudo que eu fiz foi para revelar a sua glória. Tudo o que eu falei, toda a minha vida, em todos os sentidos, ela se resume a revelar a glória para o Pai. Foi essa. João 7,18, talvez essa seja a expressão mais contundente disso, porque em João 7,18, ele fala algo, e ele diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Dê um aleluia, dê uma salva de palmas para ele. Isso é muito poderoso, porque isso me remete a algumas coisas, e a cada dia, pode dizer que eu não estou não, tá? Depois eu atendo. Isso remete a cada dia o entendimento, né, de que Jesus, ele está dizendo: olha, eu não vim falar de mim mesmo. Porque quem fala de si mesmo, não é assim, né?
Geralmente aquelas pessoas que falam, eu fiz, eu faço, eu consigo, né? Eu realizo, eu sou e aquela e tal. Está falando de quem? De si mesmo. Jesus disse, olha, eu não vim falar de mim mesmo. Eu vim falar daquele ao qual é a razão de eu ter sido enviado. Eu vim falar dele. Eu vim revelar essa glória dele. E eu estou aqui para te levar para ele. Então, queridos, isso é muito poderoso, porque isso dá o sentido daquele que é verdadeiro, né? João 8,50, ele ainda é mais incisivo ainda. E ele diz, olha o que ele diz: eu não procuro a minha própria glória. Eu não estou aqui procurando glória para mim. E há quem busque e julgue. E eu poderia estar falando ainda João 11,40, 7,39, 12, 23 e 33, mas essas duas palavras, elas definem que Jesus, ele não veio falar de si mesmo. Isso eu fico imaginando, né, naquele momento, de tudo o que Jesus falou, de tudo o que Jesus ensinou, de todos os fundamentos de vida, de doutrina que Jesus trouxe. Ele declarou, disse, olha, nada disso vem de mim mesmo, tudo isso vem daquele que me enviou. Amém? E eu fico filosofando, né, dos meus entendimentos, e que eu penso que todos os dias Jesus, ele se encontrava com o Abba, com o Pai, nas madrugadas, porque ele precisava saber o que ele iria falar, o que ele iria ensinar, o que ele iria realizar, mediante tudo aquilo o que ele recebia do seu Pai. Ei, você está entendendo? E eu fico pensando que o apóstolo Paulo fala, e tudo o que fizermos, e tudo o que falarmos, fazei-o em o nome de Jesus. Nós não podemos estar abrindo a nossa boca para falar qualquer coisa. Ei. Não abra sua boca para falar qualquer coisa. Jesus, ele dizia, o que eu falo. Nós falamos muito de nós mesmos. Precisamos falar muito mais dele do que de nós mesmos. Tem muita coisa para falar dele e tem muito pouca coisa para falar de você. Que venhamos abrir a nossa boca, tudo que falarmos, pensarmos, que seja a seu respeito. Amém ou não amém? Então, isso é muito poderoso, porque o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? E por isso, a própria Trindade, ela tomou uma postura. A Trindade, ela tomou uma postura muito interessante, porque eles glorificam um ao outro. O Pai e o Espírito glorificam o Filho. O Filho e o Pai glorificam o Espírito. O Espírito e o Filho glorificam o Pai. Isso é para que possamos entender a glorificar a Jesus na nossa própria vida e também na nossa morte. Amém ou não amém? E também na nossa morte. Sabe por quê, queridos? Porque o fato mais contundente de Jesus
glorificando a Deus, foi na sua morte. E a gente considera a nossa vida muito preciosa, né? Sim ou não? A gente tem medo da morte, né? Ninguém quer morrer. Eu nunca vi assim uma pessoa deliberadamente, em condições normais, dizer: eu quero morrer. Mas quando todo esse entendimento ele vem de uma forma revelada dentro do nosso coração, no que diz respeito a propósito, a gente precisa realmente se desprender, assim como homens de Deus se desprenderam e disseram: não considero a minha vida preciosa em nada, porque entende que não só a vida, mas também a nossa morte, ela precisa glorificar a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu conheço pessoas que não só a sua vida, mas também a sua morte glorificaram a Deus. Sim ou não? Que saberam viver, mas também na sua morte também saberam glorificar a Deus. E queridos, isso é relevante para o Senhor. Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Então isso é muito poderoso. E Jesus, ele fala no verso 10 do capítulo 17, ele diz: olha, todas as minhas coisas, elas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E ele diz: e neles, quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Não, diga eu. Quem são eles? Quem são eles? Ele disse: neles eu sou glorificado. Irmãos, aqui na terra, porque no céu o Pai, ele já glorificou o Filho, mas aqui na terra, quem glorifica o Filho é quem mesmo? É quem mesmo? Não, diga eu com convicção: é quem mesmo? Somos nós que glorificamos a Ele. Ele declarou: neles eu sou glorificado. Irmãos, isso fala de propósito. Ei, isso fala de propósito. A nossa vida, ela precisa ser para glorificar a Ele. Amém ou não amém? Isso pode ser algo importante para nós. É que será que eu tenho na minha vida revelado a glória de Deus? Será que as minhas ações, as minhas escolhas, elas revelam o fato de eu glorificar o seu nome? Existem as maneiras disso ser evidenciado, amém? E que maneiras são essas? Eu vou lhe elencar algumas, que são maneiras onde nós glorificamos a Deus, nos aproximando do modelo de Jesus. Então, quando eu renuncio, eu glorifico a Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É bom renunciar, mas é quando eu renuncio que eu glorifico a Ele. Quando eu sacrifico algo, eu glorifico a Jesus. Amém? Amém? Quando eu assimilo as minhas perdas, eu glorifico a Jesus. Quando eu obedeço, eu glorifico a Jesus. Quando eu carrego a minha cruz, eu assumo a minha cruz, eu glorifico a Jesus. Amém ou não amém? Quando eu carrego as marcas de Jesus, eu glorifico a Ele. Quando eu dou a segunda face, eu glorifico a Ele. Amém, irmãos? Quando eu ando a segunda milha, eu também glorifico a Jesus. Amém?
quando eu morro todos os dias, eu também glorifico a Jesus. Esse é o caminho de glorificar o Senhor. E precisa existir no nosso coração um desejo, um anseio de saber aonde nós estamos para consumar o seu propósito na nossa vida. Será que eu tenho a certeza de que eu estou caminhando no meu propósito? Ei. Você tem a certeza de que você está caminhando no seu propósito? Eu vou reformular. Você tem a certeza de que você está caminhando no propósito de Deus para a sua vida? Porque talvez você esteja caminhando no seu propósito pessoal, mas e no de Deus? No de Deus. E nesse você tem glorificado o seu nome, porque um dia nós iremos nos apresentar diante dele. E será que nós vamos poder dizer: Senhor, consumado está? Ah, irmãos, isso precisa inquietar o nosso coração, sim ou não? Isso precisa inquietar o nosso coração, porque há muitas pessoas que estão colecionando obras inacabadas, que estão colecionando coisas que começaram e que não terminaram. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim que começa e não termina? Mas nós temos que avançar para um momento onde nós teremos que saber se nós estamos próximos de consumar aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. E para isso nós precisamos do espírito de obediência. O espírito da obediência dentro do nosso propósito, ela é uma essência que nos leva à perseverança, porque não existe obediência sem perseverança, e também não existe perseverança sem obediência. Você está entendendo? Eu preciso perseverar naquilo que eu estou obedecendo, naquilo que eu estou cumprindo, naquilo que eu estou realizando, naquilo que não sai do propósito, naquilo que não se desvia do plano, daquilo que não me distrai, daquilo que não me tira do foco. Isso precisa de obediência e perseverança. E a palavra obediência, ela tem origem em dar ouvidos. Ela está ligada à nossa audição espiritual, a obedecer aquilo que nós temos ouvido. E a única coisa que distingue perseverança de obstinação é uma só, e ela se chama obediência. Porque tem um propósito pelo qual lhe faz perseverar. Não é uma obstinação cega, irracional, mas ela está pautada em algo que te faz caminhar em obediência. A obediência, ela precisa começar na motivação de glorificar o seu nome. Por que eu obedeço? Para glorificar o seu nome. Porque aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos. Então não existe essa falácia: porque eu amo ao Senhor. Você ama se você obedece ao Senhor. Você está me entendendo? O restante é retórica de palavras. O restante são palavras soltas ao ar, que não mudam nada, que não transformam nada, que não glorificam e nem faz ele ser conhecido. Mas é a motivação de glorificar o Senhor, de desejar, que
Ele seja glorificado e não buscarmos a glória dos homens. A palavra de Deus, ela fala sobre vanglória. E de fato essa palavra, ela tem dois sentidos. Mas eu quero ficar com o sentido de que vã é a glória. Você está entendendo? Vã é querer a glória dos homens. Porque nem Jesus, ele quis a glória dos homens. Ele disse: Senhor, me glorifica. Porque não me interessa a glória dos homens, me interessa é a sua glória. E eu vim para que a sua glória ela seja revelada e não a minha glória. Ei, você está entendendo? Nós estamos aqui é para que a glória dele seja revelada. E isso é poderoso. Porque a vanglória, ela sempre está sombreando o nosso coração, os nossos desejos e anseios pelo reconhecimento de tudo que nós fazemos, até quando nós glorificamos a Deus. Porque até quando nós glorificamos a Deus, o nosso coração é permeado em uma glória também que poderia vir para mim. E como nós, irmãos, nós que exercemos uma posição de liderança, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos vigiar o nosso coração, para não perder o propósito e o foco, que não é em nós, irmãos. Estamos aqui por graça e por misericórdia, e eu sei que eu estou aqui por graça e por misericórdia. Então, não é desejar, mas precisamos ser vigilantes dentro do nosso próprio ego, a fim de crucificá-lo, quebrando em todas as suas manhas e artimanhas e estratégias de dependência emocional para uma glória vã. Jesus, ele diz: tendo consumado a obra, é entender que a obediência consiste em começar a fazer e terminar, e concluir, e obedecer até o fim. Irmãos, a glória está em ir até o fim. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A glória está em ir até o fim. O vencedor é aquele que chega na reta final. O vencedor é aquele que recebe a bandeira de chegada. Não é só na partida, mas é a chegada, é até o fim, amém? A glória de uma aliança está em chegar até o fim. A glória de um casamento está em chegar até o fim. É chegar até o fim, irmãos. E o Senhor diz: olha, é aquele que perseverar até o fim. É aí onde está a nossa posição de glorificar a Ele. É saber: olha, eu vou até o fim. Eu não vou ficar na beira do caminho. Eu vou chegar ferido, marcado, ou de qualquer forma, eu vou chegar sem uma perna, sem um braço, mas eu vou chegar até o fim. Eu não vou abrir mão. Eu vou chegar me arrastando, ferido, marcado, mas eu vou chegar até a reta final. O que Jesus está dizendo, consumado está, se eu vou até o fim, eu vou encarar a cruz, eu vou até o fim, no meu propósito, no meu compromisso, e eu não vou colecionar falsas promessas,
eu não vou ter compromissos descontinuados, eu não vou colecionar obras inacabadas, mas eu vou até o fim, naquilo que Deus me confiou. Eu não vou debilitar o caráter da perseverança. Ei, você está entendendo isso? Eu não vou enfraquecer o caráter da perseverança, porque a glória está em perseverar até o fim, glorificando o seu nome. Não vou inibir a fé. Ele diz: a obra que tu me destes a fazer. A obediência é fazer o que Deus mandou fazer. Amém? Amém ou não amém? Amém. Jesus, ele consumou a obra do Pai, que o Pai lhe deu para fazer, e não aquilo que o Pai não o deu para fazer. Isso parece óbvio, mas tem muita gente fazendo tudo menos o que Deus mandou fazer. Ei, o que Deus mandou você fazer? O que Deus mandou você fazer? Dentro do seu propósito. Você está longe, você está próximo, você está no caminho do seu propósito. Você se perdeu, você se desviou, você parou. Aonde você está dentro do propósito? Aonde você está? Isso não te perturba? Isso não te incomoda? Isso não te molesta? Isso não dá sentido à sua existência? Ou você está conformado apenas no seu propósito pessoal? Onde você está? Ah, pastor, eu estou cuidando da minha vida. Será que seu propósito é esse? Será que é nisso que concerne? Precisamos estar fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Às vezes eu me deparo nesse questionamento. Digo, meu Deus, será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça? Porque eu posso estar fazendo muita coisa boa, mas não é o que Deus está mandando eu fazer. Ei, você está entendendo isso? A gente pode estar fazendo muita coisa boa, mas é o que Deus mandou fazer. Ah, irmãos, Jesus realizou o que Deus mandou fazer. Isso está no cumprimento do nosso propósito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:2, ele diz algo. E ele diz: ah, meu Deus, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que afirmação do apóstolo Paulo. Jesus, olha aqui para mim. Jesus, ele terminou a sua vida em uma cruz. E aquilo revelava nenhuma aparência de sucesso. Você está entendendo? Ele terminou a sua vida pregado numa cruz. Qual é a aparência de sucesso que tem isso? Ele se fez pobre por mim e você.
Ele perdeu talvez a sua reputação crucificado no meio de 2 ladrões semi-nu. Ele não estudou em grandes escolas. Ele recusou o sucesso político e a vida nos palácios. Ele demonstrou seu poder abrindo mão da sua própria vida. Ele consumou a vontade de Deus. E essa é uma forma estranha, mas muito genuína, de traduzir o verdadeiro sucesso. O que é sucesso para você? Para Jesus foi terminar pendurado numa cruz. Ele foi para esse lugar para revelar o nosso sucesso, a nossa vitória, o nosso perdão, para dar início ao nosso propósito. Ei, você está entendendo? Ei. Isso é glorificar o Senhor na terra. Glorificar o Senhor na terra talvez seja abrir mão de algumas coisas na nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Talvez seja sacrificar algumas coisas na nossa vida em prol do propósito. Talvez seja assimilar algumas perdas, porque nós temos dificuldade de assimilar perdas, sim ou não? Sim. E o mais interessante disso, a gente tem dificuldade de perder até para Jesus. Até para Ele a gente tem dificuldade de perder para Ele. Porque aqui Ele está falando para todos nós: olha, você precisa abrir mão disso. E às vezes nós não queremos perder para Ele. O que é que você está disposto a perder para Ele? O que é que você está disposto a abrir mão para Ele? Porque isso fala de glorificar a Ele aqui na terra. E essa palavra não é empolgante, né, irmãos? Essa palavra não fala muito com as nossas emoções, né, irmãos? Mas dá um glória aí. Teve a oportunidade de sair antes, não saiu, agora vai ter que aguentar. O que é que você está disposto? Jesus deixou claro que na nossa perseverança nós vamos conquistar a nossa alma, amém, irmãos? E talvez seja o nosso maior desafio. Seja conquistar a nós mesmos. O aguilhão da morte, ele foi vencido pela perseverança e não pela desistência. Hoje eu poderia parafrasear aqui um versículo de Deuteronômio, e eu poderia dizer para você, porque o versículo ele diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Mas hoje eu poderia dizer para você: eis que eu ponho diante de você a perseverança ou a desistência. De você continuar perseverando no propósito de Deus, ou desistir. Aonde você se encontra? Nisso tudo. Isso também é uma questão de vida ou morte. Nós precisamos lutar, é claro. Só podemos lutar com a morte, contra a morte, através da cruz. Ou a morte, ela vai crucificar através da nossa própria desistência, ou crucificamos a morte pela perseverança. Perseverando. E isso é possível. Porque em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, eu quero terminar. Eu quero dizer para você que isso é possível, porque a gente pode dizer: mas pastor, isso foi Jesus.
Foi Jesus. E eu estou muito longe. É muito preciosismo seu falar de algo de Jesus. Como nós iremos nos comparar a Ele? Mas o apóstolo Paulo se assemelha, e muitos outros homens se assemelharam na entrega das suas vidas, não considerando suas vidas preciosas, mas entendendo que a morte era lucro, entendendo que a forca era lucro, entendendo que a cruz era lucro, entendendo que a cova, o coliseu era lucro, entendendo que a morte não iria nos separar, mas iria nos aproximar, que a morte não iria ser uma derrota, mas iria ser uma vitória, porque ela já tinha sido vencida. E o apóstolo Paulo, ele declara: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E se assemelha a essa palavra com o que Jesus falou e disse. Ele diz: o tempo da minha partida está chegando. Combati o bom combate, completei a carreira, guardando a fé. E o poderoso disse, ele disse: olha, eu tenho uma consciência, eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção que já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia que eu me encontrarei com Ele. E Ele nos traz uma esperança e diz: e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aqueles que esperam ansiosamente, mesmo que isso tenha a ver com morte, mesmo que isso tenha cheiro de renúncia, de sacrifício, de cruz, mas eles anseiam pela vinda do amado, pela vinda do noivo. Estamos prontos, esperando por Ele. Há uma ansiedade no altar. Ei, como é que anda a tua ansiedade no altar? Porque a noiva está lá ansiosa no altar. E que palavra é essa? É altar. Porque altar também nos remete a sacrifício, a entrega, a morte, a sangue. Mas há uma ansiedade pela sua vinda. Pela sua vinda. Então, eu não vou sofrer sozinho. Eu estou sendo moído por essa palavra. Eu estou sendo fustigado por essa palavra, a rever a minha vida, a rever como é que eu estou conduzindo, aonde eu estou, dentro do propósito ao qual Deus me chamou. E é por isso que tem tantas coisas tão claras dentro do meu chamado, que não me faz desistir, que não me faz retroceder, que eu não consigo abrir mão, porque é a convicção do propósito ao qual Deus confiou em alguém tão miserável igual a eu. Isso permeia, isso precisa nos tomar. E saber que um dia nós precisamos saber se estamos próximos da consumação daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Talvez a maior frustração que um homem pode ter é saber que viveu toda a sua vida
e não conseguiu descobrir o seu propósito. Esse talvez seja o mais miserável homem da terra, que não conseguiu entrar no trilho do seu propósito. E para nós é glorificar o seu nome, porque para isso nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Vamos ficar de pé. Hoje, nós precisamos ser inquietados. A nossa vida precisa ser inquietada. Nós precisamos sair daqui mexidos. Talvez entristecidos conosco mesmo. Mas que possa gerar uma mudança de atitude. Que me leve, que me impulsione a saber o quão relevante nós seremos se não perdermos a nossa visão para a nossa vocação. Porque esquecendo das coisas que ficaram para trás, mas avançando para aquelas que diante de nós estamos, eu prossigo para o alvo, para um prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ele é a razão de tudo. Tudo aponta para Ele. Tudo só faz sentido com Ele. E eu estou aqui nessa terra para fazê-lo conhecido, para exaltá-lo, para revelar quem Ele é. E eu me sinto muito confrontado com isso. Meu Deus, a minha vida revela quem Ele é. Eu revelo quem Ele é. Eu faço Ele conhecido. Eu revelo a sua glória. Irmãos, ponha causa e ponha sentido à sua existência. Não deixe a vida passar. Ela passa rápido. Ela passa rápido. Um dia desse, eu tinha 20 anos. Eu sei que eu estou muito bem, mas eu vou fazer 60 daqui a pouco. Porque mesmo que você não ache, eu tenho que me achar. Eu já vou adiantando. Mas olha aqui uma coisa. Passou rápido. Passa rápido, irmãos. E a minha percepção é que eu preciso correr. É que eu não posso perder tempo. Porque um dia eu posso me apresentar diante do meu Senhor e dizer: consumado está. O que o
o Senhor me deu para fazer, eu fiz. E o que teve de melhor, eu tentei fazer. Eu preciso revelar a sua glória. Eu preciso fazer conhecido quem Ele é. Que a minha vida, que a sua vida revele quem Ele é. Seja dentro da nossa casa, seja com os nossos cônjuges, sejam com os nossos filhos, sejam com os nossos netos, sejam com os nossos vizinhos, amigos de trabalho. A minha vida precisa revelar quem Ele é. Senhor, nos achegamos a Ti essa noite, mexidos, confrontados, desafiados, em um tempo onde nós sabemos que é certa a sua vinda, que o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Talvez você não seja obrigado a crer que Ele está voltando, mas eu sou obrigado a dizer que Ele está voltando. Ele está voltando. Nos ajude, Senhor, a estarmos prontos. Nos ajude a saber que nós estamos no caminho de consumação, no caminho de completar, no caminho da reta de chegada, no caminho, ó Deus, de saber que nos aproximamos, ó Deus, de finalizar propósito, de finalizar missão, de cumprir, de não descontinuar, de não colecionar, ó Deus, coisas inacabadas, projetos inacabados, ó Deus. Senhor Deus, não nos permita ficar à beira do caminho, não nos permita, Senhor Deus, nos distrair, não nos permita, ó Deus, tirar o foco, Senhor, não nos permita nos perder, Senhor, não nos permita nos embriagar, ó Deus, com tantas coisas, Pai, não nos permita sair do plano, do propósito, do caminho. Espírito Santo de Deus, olha para nós, Senhor, olha para nós e vem sobre nós, Senhor. Não nos deixa resumidos, ó Deus, a planos tão pequenos, Senhor, a planos tão irrelevantes, que falam apenas no que diz respeito a mim, e aquilo que fala mais de mim do que de você, Senhor, é simplesmente um desvio do propósito. Aquilo que realiza coisas mais para mim do que para você é um desvio de propósito. Aquilo que não nos remete, ó Deus, à renúncia, a sacrifício, a entrega, ó Deus, não fala de mim, Senhor. Deus, descortina os olhos do nosso coração, Senhor, para vermos, enxergarmos, nos reavaliarmos, reconduzir, ó Deus, as rotas e os caminhos, e nos pôr novamente a um sentido e a uma causa. Não queremos nos perder nas glórias, nas conquistas, ó Deus, que são simplesmente humanas, Pai. No nosso conceito de êxito, no nosso conceito de sucesso, no nosso conceito de reconhecimento, Senhor. Mas o seu plano não fala de nada disso, Senhor.
A sua missão não remete a nada disso, Senhor. Ó Deus, o fim de tudo não revela nada disso, Senhor. E não que nós queremos fazer uma apologia ao fracasso, não, mas nós queremos ser conduzidos a um propósito legítimo. Ah, Deus, nós acreditamos, porque na semana passada nós estávamos falando sobre a bênção, e nós acreditamos na bênção, mas na bênção que me conduz ao propósito. Então realinha, Senhor Deus, o nosso coração, e não nos deixa nos perder, Senhor. Não nos deixa fazer tanto e não fazer o que o Senhor pediu para nos fazer. E mais uma vez nós nos remetemos à sua voz, e vemos como nós precisamos da sua voz, Senhor. Porque eu entendo hoje que todos os dias o Senhor se colocava diante de ti, não para falar de si mesmo, mas para falar daquilo que o Senhor estava falando. Nós não queremos falar de nós mesmos, nós queremos falar o que o Senhor está falando. Nós queremos falar o que o céu está falando. Nós queremos proclamar o que o céu está proclamando. Não a nós, Senhor, diz o salmista, mas ao teu nome seja toda a glória. Queremos nos esvaziar como o Senhor se esvaziou. Queremos ter o mesmo sentimento que houve em você, Senhor, que renunciou, que abriu mão da sua glória, do seu trono, que abriu mão, ó Deus, da eternidade para nascer, onde você é a vida, mas você se submeteu, sendo vida, a morrer. Ah, Senhor, isso é renúncia. Nos leve a esse mesmo sentimento de nos esvaziar, de não permanecer em si mesmados de nós mesmos. Nós queremos olhar para você, Senhor. Essa noite nós queremos olhar para você. Olha para nós, Espírito Santo de Deus, olha para nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Guarda o nosso coração, Senhor. Queremos glorificar o seu nome. Queremos revelar a sua glória. Queremos que você seja glorificado em nós, Senhor. Não há uma outra maneira aqui na terra de que, se a sua glória precisa ser manifesta, ela precisa ser manifesta em nós. Oh, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, vem aqui essa noite. Vem aqui, Espírito Santo. Vem aqui, Espírito Santo. Traz arrependimento ao nosso coração essa noite.
Traz arrependimento, Senhor. Espírito de Deus.